Nessa aula, a gente vai ver um exercício para reforçar aquelas duas teorias que foram apresentadas nas aulas 3 e 4, que são módulo de resistência e rendimento de uma seção. Esse primeiro exercício aqui, ele é super interessante porque ele mostra que a posição relativa de um perfil vai interferir bastante na sua inércia, na resistência, no rendimento, por mais que elas tenham as mesmas dimensões. Então, nessa imagem que eu estou colocando agora na tela, se vocês separarem, as duas seções retangulares, elas estão dispostas de dois jeitos diferentes, né? E por mais que elas tenham as mesmas medidas, ali embaixo foi calculado o módulo de resistência das duas e dá para ver que a primeira situação teve um módulo de resistência maior. E isso quer dizer que essa peça, né, nessa disposição, ela tem uma maior resistência à flexão. Então, nesse exercício que a gente vai resolver agora, vai seguir o mesmo raciocínio. Por quê? Aqui a gente tem duas seções que têm as mesmas dimensões, tá? Só que elas estão dispostas de maneiras diferentes com relação aos eixos Y e Z. Então, vamos ver qual delas é melhor, tá? Primeiro de tudo, então, vamos começar por essa disposição 1 aqui. Eu vou começar calculando o momento de inércia dela com relação ao eixo Z. Então, nesse caso aqui, eu não fiz por Steiner, tá? Eu fui lá para as seções particulares, então eu tenho que relembrar do capítulo 3 e como que isso é feito para a seção retangular. E nesse caso, o momento de inércia, então, vai ser calculado como base vezes altura ao cubo dividido por 3. Porém, tem um detalhe aqui, tem que tomar cuidado. Nesse primeiro caso, repara que a peça, eu estou fazendo com relação ao eixo Z. Então, repara que essa peça aqui, ela não está toda em contato com o eixo Z. Então, que é o que acontece no caso particular, né? Então, o que eu vou ter que fazer para poder usar aquela fórmula da seção particular? Aí, é só colocar a inércia desse retângulo maior aqui, tá? Desse retângulo maior. E aí, depois eu retiro a inércia desses dois retângulos menores, tá? Que são espaços vazios. Aí, sim, sobra a seção I que a gente está trabalhando, ok? E como é com relação ao eixo Z, e essa peça aqui ela é simétrica, eu posso fazer o cálculo que eu acabei de falar para essa parte de cima e depois multiplicar por 2 para valer para a seção toda. Então, vamos começar para essa disposição 1 aqui. Então, o momento de inércia com relação ao eixo Z vai ser calculado. Vamos ver primeiro a inércia desse retângulo maior. A base dele vale 30, né? Então, ó, base vezes a altura ao cubo. A altura dele vai ser a metade de 30, ok? Então, vai ser 15 ao cubo dividido por 3. E como eu já falei para vocês, eu vou ter que retirar esses espaços vazios aqui, ó. Esses dois. Então, como que vai ficar? A base deles vai valer quanto? Ó, essa distância aqui. Então, se a gente parar para pensar, isso daqui vale metade de 30. Então, isso vale 15. Porém, tem mais essa espessurinha aqui que eu tenho que tirar. Se tudo é 6, dividido por 2, 3. Então, vai ser 15 menos 3, que dá 12. Então, vai ser 12 vezes, né, 12 que é a base, vezes a altura. A altura, nesse caso, é essa distância aqui. Essa distância, ela vai ser 15 menos 6, que no caso é 9, né? Então, vai ser base vezes a altura ao cubo, dividido por 3. Por que eu coloquei 24 aqui embaixo? Porque eu tenho dois espaços vazios para retirar. Então, eu só multipliquei aqui por 2 e já coloquei 24 vezes 9 ao cubo, dividido por 3. E, como isso daqui é referente à parte superior, eu multipliquei por 2 aqui fora para poder valer para a parte de baixo, tá? E aí fica o perfil I que a gente está trabalhando. Então, fazendo essa continha, eu acho que o momento de inércia com relação ao eixo Z vale 55.836 milímetros a quarta, tá? Fica milímetros a quarta, porque aqui estão todas as medidas em milímetros. Agora, a gente consegue calcular o módulo de resistência, que nada mais é do que o momento de inércia dividido por aquela distância da linha neutra até as extremidades. Nesse caso aqui desse perfil, repara que ele é simétrico. Então, a distância de Z até a extremidade inferior é a mesma da distância de Z, que é o eixo baricentral, né, da linha neutra, até a extremidade superior. Então, C1 é igual a C2. O módulo de resistência vai ser o mesmo. Então, inércia, a gente acabou de achar aqui em cima, dividido por essa distância, que é a metade de 30 para as duas, né? Então, esse valor dividido por 15
vai dar um módulo de resistência de 3.722,4 milímetros ao cubo. E para fechar esse primeiro caso, falta o cálculo do rendimento da seção, que é calculado, então, pelo módulo de resistência dividido pela área, multiplicado pela altura, dividido por 2. Então, quanto que vai valer a área dessa seção? Lembrando que elas têm as mesmas dimensões, tá? Então, a área vai ser a mesma. E como que ela vai ser calculada? Vamos calcular a primeira área desse retângulo maior, que vai ser 6 vezes 30, né? Base vezes altura, mais a área desse retângulo aqui do meio, que vai ser 6 vezes 18, né? Aqui está indicada a medida também. E mais, outra vez, né? 30 vezes 6, ok? E aí a gente acha que a área vale 468 milímetros ao quadrado. Então, eu coloco aqui 468, multiplicado pela altura do perfil, que vale 30, dividido por 2, tá? E aí a gente acha um rendimento de 0,53 aproximadamente. Agora que eu calculei essa primeira situação, vamos calcular a segunda para poder fazer as comparações, ok? Então, nesse caso, vamos calcular aqui o momento de inércia com relação ao eixo Z. Presta atenção que aqui não tem aquele problema que a gente teve no primeiro caso, né? Toda a seção ela está encostando no eixo Z, que é o eixo de referência. Então, como que vai ser calculada a inércia? Aqui a gente optou por calcular a inércia desse retângulo aqui e desse, né, que vai ser a mesma, então eu multiplico por 2, e vai ser base, que é 6, vezes a altura, que vai ser o 12, né, aqui vale 12, mais metade da espessura, que vale 3, então 12 mais 3, 15. Então, 6 vezes 15 é o cubo dividido por 3. Aqui eu multipliquei por 2, porque tem duas iguais, né? Essas duas partes são iguais. Mais agora a inércia desse retângulo aqui, que vai ser o quê? A base dele, que vale 18, né? Essa distância aqui, vezes a altura, que vale 3, né? A metade dessa espessura aqui, elevado ao cubo dividido por 3. E, de novo, que nem nesse caso, eu multipliquei tudo isso daqui por 2 para valer para essa parte de baixo aqui, beleza? Fazendo esse cálculo, a gente acha o momento de inércia com relação ao eixo Z igual a 27.324 milímetros a quarta. E aí, o módulo de resistência vai ser calculado pela divisão desse momento de inércia pela distância da linha neutra até as extremidades. Lembrando, esse perfil ele é simétrico, então C1 vai ser igual ao C2, o módulo de resistência vai ser o mesmo. Então, vai ser 27.324 dividido por 15, que é a metade dessa altura aqui, ok? Esse valor vai dar 1.821,6 milímetros ao cubo. E o rendimento dela vai ser calculado pelo módulo de resistência, que é 1.821,6, dividido pela área, que é a mesma dessa daqui, então 468, vezes a altura, que também é 30, dividido por 2. E a gente acha um rendimento de 0,26. Então, veja aqui a diferença entre os valores, e principalmente aqui o módulo de resistência e o rendimento, que lembra, quanto maior o módulo de resistência, mais o perfil vai resistir à flexão, né? Então, nesse caso, qual perfil vai resistir mais à flexão? Vai ser o perfil I. E repara que o rendimento dessa seção I também é maior do que nessa seção H, né, que está disposta dessa maneira. Então, o 1 apresenta o melhor rendimento à flexão. Já comprovando que eu tinha explicado para vocês que a seção I, ela se parece mais, ela se aproxima mais daquela seção ideal, certo? Então, é isso, gente. Na próxima aula eu vou fazer um outro exercício que é bem completo também, para terminar de reforçar esses dois conceitos.